Deus eterno, Pai celestial, queremos aprender mais acerca da Tua vontade. Então vamos agora estudar a Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo que inspirou esta palavra. Ajuda-nos em nosso entendimento e que este aprendizado na mente seja transportado para os nossos corações, para que possamos viver segundo o Teu querer. Abençoe as crianças agora, reunidas também, com a professora Carla, dando a ela, ó Pai, a direção do alto, e que as crianças sejam edificadas na lição desta manhã. Assim fortaleça a Tua igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis o mal. A vida espiritual, como um escritor disse, a vida espiritual de um cristão pode ser medida por ele mesmo, tendo como indicador a prática de oração particular. O apóstolo Tiago chama a nossa atenção para a vida de oração. Estamos trabalhando um pouco nisto já por alguns domingos e seguiremos, porque estamos buscando conscientizar mais a nós mesmos sobre o papel da igreja numa nação onde a turbulência política não cessa e danos são irreparáveis sobre as camadas sociais. Estamos trabalhando para situar o papel da igreja neste cenário. E então, estudando aqui esta parte da Escritura, conforme Tiago, e olha que ele está chamando aqui a atenção da igreja, sim, para a vida de oração dentro dos padrões outorgados por Deus mesmo ao seu povo. Como orar? Por que orar? Ele está fazendo assim. E começa no capítulo que fizemos a leitura, os 10 primeiros versículos. No 4º capítulo, ele começa então levantando aqui a origem dos grandes problemas, guerras. E olha nesse texto, não se trata de algo simplesmente físico, mas é mais. É algo moral, é algo espiritual. Então, ele começa dizendo: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? Ele está falando à igreja. De onde procedem as guerras, contendas entre vós, ou em vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Mas ele emprega aqui a palavra guerra. Nós sabemos que a paz, ela se estabelece e pode ser definida, irmãos, de um modo muito simples. Os dicionários dizem: paz é o estado da ausência de guerra, quando não há guerra. Então, isto é paz, em se tratando de nação. Mas Tiago está falando, onde está a origem?
Uma vez, uma pessoa disse que os governos das nações estão sempre relacionados com a educação na infância. E é bem verdade. E quando o Tiago fala as guerras, de onde procedem? Não acontece guerra uma nação com a outra. Rússia, Ucrânia, por exemplo, é uma ilustração viva. Aconteceu instantaneamente. Um país disse: agora eu vou até ali, no outro país, e vou pegar uma parte daquele país. Ah, mas se ele não der, então eu vou jogar muitas bombas e matar as famílias naquela região. Não acontece assim. É tudo planejado. Mas por quê? Tiago fala, a cobiça começa ali no coração. A guerra de uma nação com a outra, trazendo danos, tem iniciativa no coração daqueles que têm sede de poder e mais poder. Agora estou acomodado no meu poder, eu quero mais poder ainda. E então a cobiça vai dominando, mas aqui Tiago vai restringindo a uma experiência pessoal para o cristão, na sua vida, na igreja, na sua vida com Deus. E ele então está claramente neste texto fazendo um convite ao leitor da Bíblia, fazendo um convite ao cristão a se submeter à orientação divina continuamente, andar sob a orientação divina e fazer então orações a Deus. Neste caso, ele está jogando luz sobre as súplicas das nossas orações. Pensemos um pouco, irmãos, sobre a nossa oração como uma súplica a Deus. Cobiçais, diz ele, e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes. Por quê? Porque não pedis. O reino de Deus, este reino que Cristo veio estabelecer, da razão do seu nascimento na manjedoura, a entrada triunfal em Jerusalém. Ele veio estabelecer o seu reino e o fez. Foi a cruz, a ascensão, mas estabeleceu o seu reino de forma provisória. Cada pessoa que diz eu creio em Cristo, pronto, é tirado de sob o poder das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Diz assim, então torna-se um súdito no reino de Cristo Jesus. Um oriental, uma vez, conversando com um ocidental, disse: eu não sei como vocês podem entender a Bíblia, porque a Bíblia é tudo mesmo monarquia, rei, reino, e no Ocidente não é assim, mas não tem problema, nós entendemos muito bem o que se trata, e sabemos que somos colocados no reino de Cristo. Então nós estamos no reino onde Cristo reina. Isto é a nossa perspectiva mais elevada de vida neste mundo. É que nós fazemos parte, primeiramente, do reino de Cristo. Esta é a nossa cidadania. Mas sabemos viver neste reino. O reino de Cristo é um reino onde o súdito precisa pedir.
O súdito precisa aprender a pedir, porque o rei tem um trono e é gracioso. Funciona assim. Então o súdito precisa ir ao trono e pedir. Nossas orações a Deus precisam ser assim. Mas o rei é inteligente. O rei tem propósito. O rei comunica o seu propósito aos seus súditos. E os nossos pedidos, se forem inteligentes, precisam ser pedidos com um propósito, em harmonia com o propósito do rei. Nossas orações precisam ser assim, ter propósito claro. Por vezes, irmãos, se pensarmos preventivamente a nossa oração, o que vamos apresentar a Deus em nossa oração? Às vezes, olhamos para o propósito das nossas orações e nós mesmos descartamos. Não vai dar certo. Muitas das nossas súplicas não estão de acordo com o propósito do rei. O propósito das nossas orações não pode ter como primeiro objetivo outra coisa, senão a glória de Deus. É como se eu perguntasse a mim mesmo: o que estou pedindo a Deus é para sustentar a minha vida no serviço do seu reino, cumprindo o seu querer? Ou o propósito da minha súplica está mais direcionado a atender o meu ego, o meu egoísmo? Se nossa oração, irmãos, não mostra harmonia com o propósito de Deus, precisamos repensar sim. Precisamos sempre repensar essa oração. Para isso, nós recebemos a instrução da palavra de Deus. No Evangelho de João, quando Jesus conversava com os discípulos, conhecidas se tornaram as suas palavras ali, quando ele disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele disse: pedireis, e nós ficamos contentes, o que quiser. E ele disse: e será feito. Mas não atentamos para o fato de que, se as minhas palavras permanecerem em vós, esta palavra que lava a pessoa do seu egoísmo. Quantas vezes encontramos, principalmente da linguagem apostólica vinda do apóstolo Paulo, sendo lavados pela palavra? A palavra permanece. Então ela vai direcionar sempre este nosso querer. O que um cristão instruído na palavra de Deus, então, pode pedir em oração. Não há outro desejo para o cristão, senão o fortalecimento da sua vida e em todos os setores, todas as áreas da vida. Mas com qual finalidade busca este fortalecimento em Deus? Nós temos a responsabilidade, irmãos, de alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus. E esta palavra, permanecendo em nós, vai nos guiar sempre em nossas orações dirigidas a Deus. O desejo alimentado, por outro lado, pelo mundo, faz o nosso coração contrariar o propósito de Deus, mas por seu grande amor, Deus não responde muitas vezes às nossas orações.
E porque não responde, nós ficamos desanimados, esfriamos na nossa vida com Deus. Mas Ele não responde, porque Ele nos ama de tal maneira. Não responde para nos salvar do quê? De nós mesmos, do nosso próprio egoísmo. Nossos desejos são assim. Nossos desejos são formados pela influência, a influência que nos cerca. É desse jeito. Quem acompanha o crescimento dos filhos pode observar o que eles querem, o que o vizinho tem, o filho que o vizinho tem. É uma influência. Sim, nós somos influenciados e vamos nos formando sob esta influência que nos cerca, de maneira que alimentamos sempre também os nossos desejos pelo que estamos ouvindo, pelo que estamos vendo, pelo que estamos julgando por nós mesmos. Se a palavra de Cristo permanece, então, irmãos, em nós, ela estará sempre abrindo os nossos olhos para ver o que é agradável a Deus. E este desejo será o nosso desejo no coração. Oramos e as nossas súplicas sobem em plena harmonia com Deus, com o propósito de Deus, porque o nosso desejo não será outro, de ter uma vida sempre pautada em função da glória daquele que nos ama, nos quer bem, sustenta, dirige e garante a vitória final à nossa vida em Cristo Jesus. O reformador João Calvino, ele disse: não há coisa alguma dentre as que o Senhor nos prometeu que não tenhamos também de pedir a Ele em oração. Precisamos então ler, mas precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer bem as suas promessas. O propósito da súplica estará então sempre em harmonia com as ricas promessas de Deus para o seu povo. Mas a ideia de muitos cristãos, lamentavelmente, é que se Deus já fez a promessa de bênçãos, então não há razão para súplicas. Mas é certo, o conteúdo da palavra eterna é este: Deus tem bênçãos, e bênçãos reservadas para o seu povo, que só são liberadas pelo meio de graça dado por Ele mesmo, a oração, porque Deus trabalha assim. Ele quer a nossa amizade, a nossa comunhão com Ele, daí a oração. Seria um Deus frio, para um cristão frio, se ele agisse dando as coisas, como um pai pode dar bens para o filho que está dominado por um anseio tão grande que quer ter, e vai dando para se ver livre do filho ficar insistindo no seu pedido. Oh, que falta de amor! Não é assim. Um pai que ama jamais faz assim. Deus não quer um relacionamento frio, indiferente dos seus filhos para com Ele. Grande é o seu amor conosco. Deus quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir a nossa súplica. Para quê? Para nos orientar na resposta que Ele vai dar como dádivas, atendendo às nossas súplicas. Devemos ter essa confiança. Lutero, também o reformador, não disse: pedimos prata e Deus nos dá ouro. É promessa de Deus, é promessa dele nos atender. A questão é que não seguimos a sua orientação. Tiago diz então:
nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos deleites. Pedir mal é uma ação que mostra não ter compreendido a maneira correta conforme a instrução do manual da vida, a maneira correta na instrução da palavra de Deus. Quando não compreendemos, os nossos pedidos não são bem formulados na presença de Deus. São pedidos que mais nos prejudicam do que podem nos ajudar. Mas, graças a Deus, por seu grande amor para conosco. O versículo 2 do texto que estamos aqui apreciando mostra uma aproximação de Deus, uma aproximação que vai acontecendo, mas uma aproximação prejudicial, já motivada pela cobiça, pela inveja. Eu quero ter, não porque preciso, mas porque o outro tem. A inveja, ela consome a vida espiritual daqueles que amam a Deus de verdade, mas permitem ainda abertura para as coisas às quais o apóstolo está chamando a nossa atenção, dizendo: cuidado, pedis e não recebeis. Neste caso, porque você está pedindo mal no seu propósito, nada tendes, diz ele, porque não pedis. O escritor cristão Douglas Kelly, no seu livro sobre oração, ele diz que Deus mesmo tem ordenado que as orações do seu povo comecem a liberar bênçãos predestinadas, que não teriam sido concedidas, afinal, diz ele, se as orações não tivessem sido feitas. Uma igreja, ela, se não pratica, se ela não ora, ela acaba caminhando na contramão do propósito de Deus. A missão da igreja, irmão, não é usar a sua própria força física, o seu potencial material, não. A igreja não se envolve em politicagem, não. A igreja não faz isso. O cristão individual é um cristão e também um cidadão na pátria, ele tem deveres para com a pátria, mas a igreja como instituição, ela não se envolve, porque a missão da igreja não é esta é a missão do Estado. A missão da igreja é intercessão, e olha que a igreja está tendo grande prejuízo nisso, porque ela resolveu envolver-se ela mesma na política, não, e deixou a sua missão. Quem vai interceder pela nação? Esta tarefa, esta missão é confiada à igreja. Nós quando falamos missão na igreja, pensamos que é mandar um missionário para outra pátria, mas a intercessão é uma missão graciosa que Deus conferiu ao seu povo, à sua igreja. E precisamos, irmãos, não adianta ficarmos de braços cruzados e lá um dia pegarmos a agenda, olha, tal dia nós vamos fazer uma corrente de oração. Não. Todos os dias, quando você acorda, quando você ora, antes do café, fale com Deus sobre a nossa nação, os que governam. Deus é quem vai inclinando, mudando o coração do rei. A Bíblia fala sobre isto. Quem governa de fato é Deus. E muitas vezes ele levanta Nabucodonosor, porque o povo fica frio para com Deus e precisa ser entregue a um Nabucodonosor.
Então a igreja quer paz para a nação, livres da cobiça, da inveja. É isto que Tiago está dizendo. E busque a Deus em oração, suplique a Deus pela nação. Não precisamos matar o nosso senso crítico, não, mas precisamos converter, a impulsionar qual mola propulsora, nos colocando diante de Deus em oração. Que Deus nos abençoe.